Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Carlos, sou advogado, teólogo, investidor e gosto muito de ler sobre psicologia, filosofia e de vez em quando falo sobre política, né? E eu gostaria de perguntar para você, você sabe qual é o pecado de Lashon Hara? A palavra Lashon significa língua, Hará, má, ou seja, língua má. Nós vamos ver lá em Levítico capítulo 19, verso 16, o seguinte, diz o seguinte, não andarás com mexeriqueiro ou fofoqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Sabemos que é um mandamento desde Levítico, né? Um mandamento que Deus deu para o povo de Israel, que o povo não deveria andar com mexerico. O que é mexerico? É fofoca. Algumas pessoas traduzem o Lashon Hara apenas como mexerico, apenas como fofoca. Mas fique comigo até o final, que você vai ver os malefícios que a Lashon Hara ela pode gerar em um grupo, em uma igreja, em um ambiente de trabalho, em uma nação. Então, por que a minha primeira pergunta é a seguinte, por que Deus une a fofoca à tentativa de assassinato, ou seja, atentar contra a vida do próximo? É justamente porque lá em 1 João 3,15 vai dizer, quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Ou seja, quando nós cometemos o pecado da má língua, o pecado de Lashon Hara, nós ferimos 3 pessoas, nós matamos 3 pessoas, matamos a nós mesmos, matamos quem está nos ouvindo e matamos a pessoa a qual nós estamos falando. Uma pessoa que ela comete o pecado de Lashon Hara, ela fecha o céu sobre a vida dela. Ela atrai para si miséria, né, no hebraico. Analisa lá a etimologia da palavra e o contexto. E foi justamente este pecado que Deus não só proibiu o povo de cometer, mas que também foi e o principal, que fez com que o povo fosse para o exílio da Babilônia. Leia lá em Jeremias, em Isaías, só que Isaías foi o primeiro exílio, né? Leia lá em Ezequiel, porque você vai ver em Oséias também, né? E leia lá que você vai ver que o povo não respeitava o direito da viúva, o direito do órfão, né, matava durante a semana, enganava e ao final da semana ia para o templo achando que, dizendo templo, templo do Senhor, né, eles seriam salvos, né? Então, Provérbios capítulo 10, esse é um pecado tão grave diante de Deus que Provérbios capítulo 10 vai dizer, quem encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga a má fama é insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios, este é sábio. Então, uma pessoa quando ela fala pouco ou ela fica calada, ela se passa por sábia, né? Lá em Provérbios, capítulo 18, verso 21, a palavra de Deus vai dizer que no poder da língua está a vida e a morte. Quando nós odiamos no nosso coração a alguém, falamos mal, diante de Deus nós estamos tendo uma tentativa de homicídio, de assassinato, né, que é descrita lá no Sou Advogado, como eu já falei, no artigo 121 do Código Penal, e dependendo do tipo de crime, esse crime ele é punido com mais de 12 anos de cadeia, podendo chegar no máximo a 20 anos, assim, de acordo com a modalidade que ele é cometido.
Nós vamos ver também que nos crimes de calúnia do artigo do Código Penal, do artigo 137, 138, 140, né, nós vamos ver ali os crimes contra a honra, calúnia, imputar falsamente algo a uma pessoa sem ter provas, sem que ela tenha cometido aquele crime. Então, se até o Código Penal ele pune assim, a divisão, a mágoa, né, através ali dos crimes contra a honra, o que direi Deus? Deus odeia aquele que separa irmãos. Nós devemos tomar cuidado porque certa vez aconteceu lá no Rio de Janeiro, de uma mulher estar andando no meio da comunidade e uma pessoa falou, isso daqui parece aquela mulher que saiu na notícia, né, que fazia sacrifício, raptava crianças e fazia sacrifício, e depois foi se ver, né, ali com todo mundo já com ânimos acirrados, lincharam aquela mulher, mataram aquela mulher, e por fim foi se apurar, não era ela. Né? Nós vemos aí também o assassinato de médicos no próprio Rio de Janeiro, que as pessoas confundiram ali com traficantes, e eles tinham ido ali fazer um treinamento. Então, quando nós falamos mal de uma pessoa, isso não afeta só a honra dela. Isso também mata ela fisicamente e espiritualmente. E a palavra de Deus nos diz lá o seguinte, não atentarás contra a vida do teu próximo. Quando eu falo mal do meu próximo, eu mato não só a reputação, mas eu estou assassinando. Diante de Deus, é um assassinato. E conforme eu li lá em 1 João 3,15, ele vai dizer que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Se você não libera perdão para o teu pai, para tua mãe, você fala mal do teu patrão, do teu pastor, você está tendo uma tentativa de homicídio. Esse é um grande pecado. Um pecado que no hebraico, né, ele produz uma doença espiritual chamada tsaraat. Tsaraat, muitas pessoas vão traduzir como se fosse apenas uma enfermidade de pele ou lepra, mas não é. Quando o povo de Israel ele cometia o pecado da Lashon Hará, Deus permitia que eles fossem feridos com a tsaraat, que a princípio é traduzido como uma doença de pele, né? E aí, essa é uma doença espiritual. Não é a doença que você tem que ir no médico. Eles falam que eles deviam se apresentar ao Kohen, né? Que é o sacerdote. Ele verificaria se existe ou não aquele tipo de doença espiritual, pecado da língua, né? E ele devia determinar, lá conforme nós podemos ver em Levítico capítulo 14 em diante, eu não me lembro agora o versículo, se eu não me engano é o 4, né? Aqui, ó, então o sacerdote ordenará que se tornem para aquele que houver de purificar 2 aves limpas e pau de cedro. E aí, seguindo, verso 5, mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. E aí nós podemos ver mais adiante, aliás, no capítulo 19, nós vamos vendo mais adiante que aquela pessoa que cometia esse tipo de pecado, ela tinha que ficar isolada, né? 7 dias do povo de Deus por causa daquele pecado, porque a tsaraat é um pecado que ela contamina não só a carne, não só a pele, mas os móveis, contamina um grupo, contamina uma igreja, contamina um país. E assim perceba como há uma energia negativa naquela pessoa que só fala mal, naquela pessoa que só murmura, só reclama, ela não agradece nada, não agradece ninguém, não agradece a Deus, ela só reclama das coisas, ela só fala mal do seu próximo. Como é pesado, como ela traz amargura para o ambiente. Eu quero dizer que se você cometeu, você falou mal de alguém, vive falando mal de alguém, eu vou te falar, vigie.
porque você está atraindo maldição para você, para o seu trabalho, para a sua casa, talvez seja por isso que você não tem prosperado. E eu vou continuar falando sobre a Tsaraate. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, nos aguarde até o próximo vídeo.